O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 15. Asramavasika Parva ou O Livro do Eremitério. Asramavasa Parva. Capítulo 16. Kunti resolve ir para as florestas também. Os Pandavas tentam dissuadi-la. Vaisampayana disse: grande foi o tumulto, naquela hora, ó rei, de homens e mulheres permanecendo nos terraços das mansões ou no chão. Possuidor de grande inteligência, o velho rei, com mãos unidas, e tremendo de fraqueza, prosseguiu com dificuldade ao longo da rua principal que estava apinhada de pessoas de ambos os sexos. Ele deixou a cidade chamada de Elefante pelo portão principal e então ordenou repetidamente que a multidão de pessoas voltasse para suas casas. Vidura tinha colocado seu coração em ir para a floresta junto com o rei. O Sutta Sanjaya também, o filho de Gavalgani, o principal ministro de Dhritarashtra, tinham a mesma inclinação. O rei Dhritarashtra, no entanto, fez Kripa e o poderoso guerreiro em carro Yutsu se absterem de segui-lo. Ele os transferiu para as mãos de Yudhishthira. Depois que os cidadãos tinham parado de seguir o monarca, o rei Yudhishthira, com as damas de sua casa, se preparou para parar, por ordem de Dhritarashtra. Vendo que sua mãe Kunti desejava se retirar para as florestas, o rei disse a ela: eu seguirei o velho monarca. Desiste. Cabe a ti, ó rainha, voltar para a cidade, acompanhada por estas tuas noras. Este monarca procede para as florestas, firmemente decidido a praticar penitências. Embora o rei Yudhishthira tivesse dito essas palavras a ela, com os olhos banhados em lágrimas, Kunti, no entanto, sem responder a ele, prosseguiu, agarrando-se a Gandhari. Kunti disse: ó rei, nunca demonstres nenhuma desconsideração por Sahadeva. Ele é muito apegado a mim, ó monarca, e a ti também sempre. Tu deves sempre manter em mente Karna, que nunca recuou da batalha. Por causa da minha insensatez, aquele herói foi morto no campo de batalha. Certamente, meu filho, esse meu coração é feito de aço, já que ele não se parte em 100 pedaços ao não ver aquele filho nascido de Surya. Quando esse é o caso, ó o castigador de inimigos, o que eu posso fazer agora? Eu sou muito culpada por não ter proclamado a verdade sobre o nascimento do filho de Surya. Ó destruidor de inimigos, eu espero que tu, com todos os teus irmãos, faça doações excelentes por causa daquele filho de Surya. Ó ceifeiro de inimigos, tu deves sempre fazer o que é agradável para Draupadi. Tu deves cuidar de Bhimasena e Arjuna e Nakula e Sahadeva. As responsabilidades da linhagem de Kuru agora caíram sobre ti, ó rei. Eu viverei nas florestas com Gandhari, cobrindo o meu corpo com sujeira, ocupada na realização de penitências, e dedicada a servir ao meu sogro e sogra. Vaisampayana continuou. Assim abordado por ela, Yudhishthira de alma justa, com paixões sob controle completo, ficou, com todos os seus irmãos, mergulhado em grande angústia. Dotado de grande inteligência, o rei não disse nenhuma palavra. Tendo refletido por pouco tempo, o rei Yudhishthira o justo, triste e mergulhado em ansiedade e tristeza, dirigiu-se à sua mãe, dizendo: estranho, de fato, é esse teu propósito. Não cabe a ti fazer isso. Eu nunca poderia te conceder permissão. Cabe a ti nos mostrar compaixão. Antigamente, quando estávamos prestes a sair de Hastinapura para as florestas, alto de feições agradáveis, foste tu que, narrando para nós a história das instruções de Vidula para seu filho, nos incitaste ao esforço. Não cabe a ti nos abandonar agora. Tendo matado os reis da terra, eu ganhei a soberania, guiado pelas tuas palavras de sabedoria comunicadas por Vasudeva. Onde está agora aquela tua compreensão sobre a qual eu ouvi de Vasudeva? Tu desejas agora te desviar daquelas práticas kshatriyas sobre as quais tu nos instruíste. Abandonando a nós, este reino, e esta tua nora que é possuidora de grande fama, como tu viverás nas florestas inacessíveis? Cede. Kunti, com lágrimas nos olhos, ouviu essas palavras de seu filho, mas continuou a prosseguir em seu caminho.
Então Bhima dirigiu-se a ela, dizendo: quando, ó Kunti, a soberania foi ganha, e quando chegou a hora de tu desfrutares dessa soberania assim adquirida por teus filhos, quando os deveres de realeza esperam desencargo por ti, por qual motivo esse desejo ocupou a tua mente? Por que então tu nos fizeste exterminar a terra? Por que razão tu deixas todos nós e deseja fixar tua residência nas florestas? Nós nascemos nas florestas. Por que então tu nos trouxeste da floresta enquanto éramos crianças? Vê, os 2 filhos de Madri estão dominados pela tristeza e aflição. Cede, ó mãe, ó tu de grande fama, não vás para as florestas agora. Desfruta dessa prosperidade que, adquirida pelo poder, veio a ser de Yudhishthira hoje. Firmemente decidida a se retirar para as florestas, Kunti desconsiderou essas lamentações de seus filhos. Então Draupadi, com o rosto triste, acompanhada por Subhadra, seguiu sua sogra lacrimosa que estava viajando pelo desejo de entrar nas florestas. Possuidora de grande sabedoria e firmemente decidida a se retirar do mundo, a dama abençoada andou em frente, olhando frequentemente para seus filhos chorosos. Os Pandavas, com todas as suas esposas e servidores, continuaram a segui-la. Reprimindo então suas lágrimas, ela se dirigiu aos seus filhos nestas palavras. Capítulo 17. Kunti fala, determinada a ir. Kunti disse: é assim mesmo, ó filho de braços poderosos de Pandu, como tu disseste. Ó reis, antigamente, quando vocês estavam tristes, foi exatamente dessa maneira que eu estimulei vocês todos. Sim, vendo que o seu reino lhes foi tirado à força por meio de uma partida de dados, vendo que vocês todos tinham se afastado da felicidade, vendo que vocês eram tiranizados por parentes, eu instilei coragem e pensamentos superiores em suas mentes. Ó principais dos homens, eu os encorajei para que aqueles que eram os filhos de Pandu não pudessem ser perdidos, para que a sua fama não pudesse ser perdida. Vocês são todos iguais a Indra. A sua destreza se parece com a dos próprios deuses. Para que vocês não vivessem olhando para os rostos de outros, eu agi daquele modo. Eu instilei coragem no teu coração para que tu, que és o principal de todos os homens justos, que és igual a Vasava, não fosses outra vez para as florestas e vivesses em miséria. Eu instilei coragem em seus corações para que Bhima, que é possuidor da força de 10.000 elefantes, e cuja bravura e coragem são amplamente conhecidas, não caísse em insignificância e ruína. Eu instilei coragem em seus corações para que este Vijaya, que nasceu depois de Bhimasena, e que é igual ao próprio Vasava não fosse infeliz. Eu instilei coragem em seus corações para que Nakula e Sahadeva, que são sempre devotados aos seus superiores, não ficassem enfraquecidos e desanimados pela fome. Eu agi daquela forma para que esta dama de proporções bem desenvolvidas e olhos grandes expansivos não sofresse os males infligidos a ela no salão público sem ser vingada. Na própria visão de vocês todos, ó Bhima, Dussasana, por tolice, a arrastou tremendo toda como uma bananeira, durante o período de sua indisposição funcional, depois que ela foi ganha nos dados, como se ela fosse uma escrava. Eu soube de tudo isso. De fato, a linhagem de Pandu tinha sido subjugada por inimigos. Os Kurus, meu sogro e outros, ficaram tristes quando ela, desejosa de um protetor, proferiu lamentos altos, como uma águia pescadora. Quando ela foi arrastada por seus cabelos formosos pelo pecaminoso Dussasana de pouca inteligência, eu fui privada de meus sentidos, ó rei. Saibas, que para aumentar sua energia, eu instilei aquela coragem em seus corações por recitar as palavras de Vidula, ó meus filhos. Eu instilei coragem em seus corações, ó meus filhos, para que a linhagem de Pandu, representada pelos meus filhos, não fosse perdida. Os filhos e netos da pessoa que traz infâmia a uma linhagem nunca conseguem chegar às regiões dos justos. Realmente, os antepassados da linhagem Kaurava corriam o risco de perder as regiões de felicidade que tinham se tornado deles.
Em relação a mim, ó meus filhos, eu, antes disso, desfrutei dos grandes frutos daquela soberania que o meu marido tinha adquirido. Eu fiz grandes doações. Eu bebi devidamente o suco soma em sacrifício. Não foi por minha própria causa que eu instiguei Vasudeva com as palavras inspiradoras de Vidula. Foi por sua causa que eu os roguei para seguirem aquele conselho. Ó meus filhos, eu não desejo os frutos da soberania que foi ganha por meus filhos. Soltos de grande força, eu desejo alcançar, por minhas penitências, aquelas regiões de felicidade que foram adquiridas por meu marido. Por prestar serviço obediente ao meu sogro e sogra, ambos os quais desejam tomar residência nas florestas, e por penitências, eu desejo, ó Yudhishthira, enfraquecer o meu corpo. Para de me seguir, ó o principal da linhagem de Kuru, junto com Bhima e os outros. Que a tua compreensão seja sempre devotada à justiça. Que a tua mente seja sempre grandiosa. Capítulo 18. Dhritarashtra e grupo passam a primeira noite na floresta. Vaisampayana disse. Ouvindo essas palavras de Kunti, os Pandavas impecáveis, ó o melhor dos reis, ficaram envergonhados. Eles, portanto, desistiram, junto com a princesa de Panchala, de segui-la. Vendo Kunti decidida a ir para as florestas, as damas da família Pandava proferiram lamentos altos. Os Pandavas então o circungiraram o rei e o saudaram devidamente. Eles pararam de seguir adiante, tendo fracassado em persuadir Pritha a voltar. Então o filho de Anvika de grande energia, isto é, Dhritarashtra, dirigindo-se a Gandhara e Vidura e apoiando-se neles, disse: que a nobre mãe de Yudhishthira cesse de nos acompanhar. O que Yudhishthira disse é verdade. Abandonando essa grande prosperidade de seus filhos, abandonando aqueles frutos excelentes que podem ser dela, porque ela deveria ir para as florestas inacessíveis, deixando seus filhos como uma pessoa de pouca inteligência. Vivendo no gozo da soberania, ela pode praticar penitências e cumprir votos superiores de doações. Que ela, portanto, ouça minhas palavras. Ó Gandhari, eu estou muito satisfeito com os serviços prestados a mim por esta minha nora. Conhecedora como tu és de todos os deveres, cabe a ti mandá-la retornar. Assim abordada por seu marido, a filha de Suvala repetiu para Kunti todas as palavras do velho rei, e acrescentou as suas próprias palavras de grave significado. Ela, no entanto, não conseguiu fazer Kunti desistir porque aquela senhora casta, dedicada à virtude, tinha colocado firmemente o seu coração em residir nas florestas. As damas Kuru, compreendendo quão firme era sua resolução a respeito de sua retirada para as florestas, e vendo que aqueles principais da linhagem de Kuru, isto é, os seus próprios maridos, tinham parado de segui-la, deram um grito alto de lamento. Depois que todos os filhos de Pritha e todas as damas tiveram retornado, o rei Dhritarashtra de grande sabedoria continuou sua jornada para as florestas. Os Pandavas, extremamente desanimados e afligidos com angústia e tristeza, acompanhados por suas esposas, voltaram para a cidade em seus carros. Naquele tempo a cidade de Hastinapura, com toda a sua população de homens e mulheres, velhos e jovens, ficou desanimada e mergulhada em tristeza. Festivais alegres não foram celebrados. Tomados pela dor, os Pandavas estavam sem nenhuma energia. Abandonados por Kunti, eles ficaram profundamente angustiados como bezerros sem suas mães. Dhritarashtra alcançou naquele dia um local muito distante da cidade. O monarca poderoso chegou finalmente nas margens de Bhagirathi e descansou lá à noite. Brahmanes conhecedores dos Vedas, acenderam devidamente os seus fogos sagrados, naquele retiro de ascetas. Cercados por aqueles principais dos Brahmanes, aqueles fogos sagrados resplandeciam em beleza. O fogo sagrado do velho rei foi aceso também. Sentando perto do seu próprio fogo, ele derramou libações sobre ele de acordo com os ritos devidos, e então adorou o sol de 1000 raios quando ele estava prestes a se pôr.
Então Vidura e Sanjaya fizeram uma cama para o rei espalhando algumas folhas de grama cusa. Perto da cama daquele herói Kuru, eles fizeram outra para Gandhari. Bem próximo a Gandhari, a mãe de Yudhishthira, Kunti, cumpridora de votos excelentes, deitou-se feliz. Dentro da distância da audição daqueles três dormiram Vidura e outros. Os Brahmanes e a Jaka e outros seguidores do rei se deitaram em suas respectivas camas. Os principais dos Brahmanes, que estavam lá, cantaram em voz alta muitos hinos sagrados. Os fogos sacrificais brilhavam por toda parte. Aquela noite, portanto, parecia tão encantadora para eles como uma noite Brahmi. Quando a noite passou, todos eles se levantaram de seus leitos e passaram por suas ações matinais. Derramando então libações no fogo sagrado, eles continuaram a viagem. Seu primeiro dia de experiência na floresta foi muito doloroso para eles por causa do sofrimento dos habitantes da cidade e das províncias do reino Kuru. Capítulo 19. Dhritarashtra iniciado por Vyasa no modo de vida da floresta. Mora com Satyupa. Vaisampayana disse. Seguindo o conselho de Vidura, o rei tomou residência nas margens do Bhagirathi, que eram sagradas e dignas de serem habitadas pelos justos. Lá muitos brahmanes que tinham ido morar nas florestas, como também muitos kshatriyas, vaisyas e sudras, chegaram para ver o velho monarca. Sentado em seu meio, ele os alegrou a todos com suas palavras. Tendo adorado adequadamente os brahmanes com seus discípulos, ele dispensou todos eles. Quando a noite chegou, o rei e Gandhari de grande fama desceram a corrente do Bhagirathi e realizaram suas abluções devidamente para se purificarem. O rei e a rainha, e Vidura e os outros, ó Bharata, tendo se banhado no rio sagrado, realizaram os ritos usuais de religião. Depois que o rei tinha se purificado por meio de um banho, a filha de Kuntiboja gentilmente conduziu a ele, que era para ela como seu sogro, e Gandhari, da água para a margem seca. Os Yajakas tinham feito um altar sacrificial lá para o rei. Dedicado à verdade, o último então derramou libações no fogo. Das margens do Bhagirathi, o velho rei, com seus seguidores, cumpridores de votos e de sentidos controlados, então procedeu para Kurukshetra. Possuidor de grande inteligência, o rei chegou ao retiro do sábio nobre Satyupa de grande sabedoria e teve uma conversa com ele. Satyupa, ó destruidor de inimigos, tinha sido grande rei dos Kekayas. Tendo transferido a soberania do reino para o seu filho, ele tinha entrado nas florestas. Satyupa recebeu o rei Dhritarashtra com os ritos devidos. Acompanhado por ele, o último procedeu para o retiro de Vyasa. Chegando ao retiro de Vyasa, o encantador dos Kurus recebeu sua iniciação no modo de vida da floresta. Retornando, ele tomou residência no retiro de Satyupa. Satyupa, de grande alma, instruiu Dhritarashtra em todos os ritos do modo da floresta, por ordem de Vyasa. Dessa maneira, Dhritarashtra, de grande alma, se dirigiu à prática de penitências, e todos os seus seguidores também a um mesmo rumo de conduta. A rainha Gandhari também, ó monarca, junto com Kunti, assumiu cascas de árvores e peles de veado como suas vestimentas, e se dedicou à prática dos mesmos votos que seu marido. Reprimindo seus sentidos em pensamentos, palavras e ações, assim como pela visão, eles começaram a praticar austeridades severas. Privado de todo entorpecimento mental, o rei Dhritarashtra começou a praticar votos e penitências como um grande rishi, reduzindo seu corpo a pele e ossos, pois a sua carne secou toda, portando madeixas emaranhadas na cabeça, e com seu corpo vestido em peles e cascas de árvores. Vidura, conhecedor das verdadeiras interpretações de virtude, e dotado de grande inteligência, como também Sanjaya, serviam o velho rei com sua esposa. Ambos com almas sob submissão, Vidura e Sanjaya também se reduziram, e vestiram cascas e trapos. Apêndice. Nilakanta explica que, como Dhritarashtra é o irmão mais velho de Pandu, portanto, Kunti o considera como o pai de Pandu.
A rainha Gandhari então é sogra de Kunti. O irmão mais velho é considerado como um pai. Viver olhando os rostos de outros é viver dependendo de outros. Foi salientado antes que Madana significa doações de coisas tais como elefantes, cavalos, carros e outros veículos, botes, etc. O doador ganha grande mérito por fazê-las, mas o recebedor incorre em demérito pela aceitação, a menos que aconteça de ele ser uma pessoa de energia excepcional. Até hoje, aceitantes de tais doações são considerados como homens decaídos. As palavras que Kunti falou eram justas. A oposição que seus filhos ofereciam era irracional. Por isso a vergonha. Noite no decorrer da qual hinos sagrados são cantados.